Fala galera, eu sou o Kaique e hoje vou conversar com o Jaime. Jaime é um brasileiro que está indo para a Rússia agora em janeiro e ele vai contar um pouquinho da sua experiência para a gente. Jaime, seja muito bem-vindo ao canal e fala Eu um que pouco aí. agradeço. Pode Uhum. falar. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer você a oportunidade de estar aqui, né? Porque eu acompanho seu canal há algum tempo, sempre vi as entrevistas e eu sempre achava muito interessante, enfim, todas as experiências que eram relatadas lá. E eu nunca imaginei que fosse eu que estaria aqui, então estou muito feliz. Agradeço muito a oportunidade, espero que as pessoas que vejam, enfim, achem interessante também. Espero que eu possa acrescentar alguma coisa. E é isso aí. Ah, com É, certeza. Pode falar. então, pode contar a minha experiência Pode já? contar, fica à vontade. Tá, então tá bom. Vamos lá. Vai ser um pouquinho longo, mas a gente vai contando. Se quiser, pode interromper qualquer coisa. Então, é mais ou menos assim. Aqui no Brasil, eu faço medicina, para a galera saber. E a maioria, se não todas as faculdades de medicina no Brasil, tem um esquema de intercâmbio que é gerenciado por uma instituição que representa o Brasil. E essa instituição, existem várias em diversos países, quase todos os países do mundo, e essas instituições são interligadas por uma instituição maior. E todo ano, essa organização aqui no Brasil lança editais de intercâmbio. Para a pessoa participar, tem diversos países e ocorre mais ou menos da seguinte maneira. A pessoa junta pontos ao longo da sua graduação, os pontos são juntados de diversas maneiras, fazendo projetos de iniciação científica, enfim, diversas formas. E aí, quem tem a maior quantidade de pontos vai conseguindo essas vagas. Só que alguns países são menos procurados, ou as pessoas são selecionadas para esses países, mas tem algum problema e não conseguem ir. E com isso eles fazem a seleção de vagas remanescentes, que é para sortear essas vagas que sobraram. E foi isso que aconteceu comigo. Saiu o edital de vagas remanescentes, eu apliquei para 3 países: Alemanha, França e Rússia. É, eu participei desse sorteio, mas eu não estava assim, muito confiante. Mesmo se eu fosse selecionado para algum, eu não tinha certeza que eu iria, porque eu não tinha falado com minha mãe ainda. Então foi uma coisa meio assim, arriscada o que eu fiz, mas aí eu fui, me inscrevi e eu fui chamado para minha última opção, que era a Rússia. Que foi uma surpresa, porque é um país que eu sempre assim, achei interessante, mas a gente sempre cresce assim, quero viajar para os Estados Unidos, quero viajar para França, Inglaterra, enfim, esses diversos países, e eu sempre quis conhecer a Rússia, mas eu nunca imaginei que fosse o primeiro país que eu iria visitar, então foi uma grande surpresa. Eu conversei com minha mãe, ela topou e tô indo. Que bom, cara. E uma dúvida, você sabe já o nome da cidade que você vai? Qual cidade? Uhum. Assim que eu apliquei, eu não sabia para qual cidade eu iria. Eu escolhi 3 cidades. Eu escolhi Moscou, Ryazan e Chelyabinsk. E eu fui escolhido para Chelyabinsk, que é uma cidade ao leste, que fica a uns 1.200 quilômetros ao leste de Moscou. A famosa do meteoro, né? Isso, exatamente. Bom, Jaime, e qual a emoção, já que você já está perto de viajar, quando os dias vão aproximando, assim, quando você sai, na verdade, aqui do Brasil, e o que você já tem preparado? Já comprou roupa? Já pesquisou um pouquinho mais sobre a cidade? Procurou ver se sabia conhecer alguém de lá? Como tá aí os preparativos? Então, Kaique, é mais ou menos assim. Os meus amigos que estavam junto comigo, assim, na verdade, não foi esse mar de rosas, assim, como eu contei. Eu conversei com minha mãe, ela disse que eu iria, tá, mas aí, quando eu comecei a ver os preços das passagens, a coisa ficou um pouco mais complicada. E eu não ia, chegou uma hora que eu não ia mais, porque ia acabar, assim, custando um pouquinho mais caro do que eu tinha pensado. Só que no dia 24, enfim, assim, de uma hora para outra, eu comprei a passagem. Então, eu comprei a passagem dia 24 agora de dezembro. Então, a partir daí que eu comecei a resolver tudo, porque até então eu não ia. Tipo assim, eu fui selecionado, ia, mas e depois ocorreram os problemas, não ia mais. E por fim, no dia 24 de dezembro, eu comprei as passagens. E a partir daí eu comecei a ver tudo. Roupa eu comprei só o suficiente para chegar lá, porque
Lá é bem mais barato que aqui, então comprei só o suficiente para não morrer congelado até chegar na loja. E assim, aos poucos eu tô resolvendo as coisas e eu tô deixando assim um pouquinho para ir fazendo de cada vez para ajudar a matar essa ansiedade, porque se eu já tivesse com tudo feito, eu estaria mais ansioso do que eu já tô. Então eu viajo semana que vem, dia 15. Eu saio daqui de Vitória no dia 15, sexta de manhã, e chego lá no domingo de madrugada, por volta das 3 da manhã. Ou seja, uma maratona aí de voos que eu vou enfrentar. Uma maratona. E lá, a questão da moradia, de onde você vai ficar, tem alojamento, ou você que Uhum. se torna responsável disso? Como é que funciona? Então, o bom desse programa de intercâmbio é que o que faz com que ele seja assim, bem mais acessível e permitiu com que eu fosse para um país assim, bem mais distante, com a passagem mais cara, como eu comentei, é o fato de que a moradia é gratuita. Eu vou ficar no dormitório da faculdade lá. Em alguns outros países você fica na casa de família. Infelizmente na Rússia não tem essa opção. Eu vou ficar no dormitório lá e junto com estudantes de vários países, porque uma coisa que eu vi vendo sobre as faculdades assim, que é muito comum pessoas de outros países, assim, inclusive daqui do Brasil, irem estudar medicina lá na Rússia. Então, essas pessoas que vão ficam nesses dormitórios e eu vou ser uma delas, vou ficar lá. Que legal, cara. Mas o que você vai fazer especificamente lá? Porque é na área de medicina, mas como você não vai Isso, isso. estudar, fazer um curso, você vai, Aham. vai atuar em que área? O que foi que você escolheu lá? Então, quando eu preenchi a carta de aplicação, eu podia escolher diversos departamentos. E eu fui selecionado pro de cirurgia geral, que é o que eu queria. Porque eu não sei muito bem russo, eu sei só o básico, assim, para perguntar onde fica tal coisa, quanto custa, enfim, essas coisas bem básicas. E eu escolhi cirurgia justamente por isso. É uma coisa mais universal, uma coisa mais visual, que não exige um conhecimento muito profundo de russo. Então, é por isso que eu escolhi. Então, vou ficar lá durante um mês, acompanhando as cirurgias no hospital, enfim, vendo como funciona, ganhando essa experiência na área mesmo. Ah, que legal, cara. E vai ser um mês, mas Uhum. você vai ficar só na cidade que tem destino ou você vai conhecer alguma outra coisa, vai dar algum passeio lá na Rússia? Então, ir para a Rússia sem conhecer Moscou e São Petersburgo não é para a Rússia, né? Então, eu vou ficar um mês lá e depois eu vou ficar alguns dias nessas duas cidades. Aí, primeiro eu vou para São Petersburgo e depois volto para Moscou. E de lá eu vou para Noruega e venho para casa. Noruega, mas a Noruega porque é conexão ou vai aproveitar que já tá fora do Eu vou Brasil? aproveitar que eu já estou fora do Brasil, que é um país que eu sempre gostei. Então, vou aproveitar que eu vou estar lá perto e dar uma passadinha lá. Ah, tava fora do nosso, entre aspas, roteiro, mas eu fiquei curioso. E Noruega, o que é que você gosta da Noruega? O que é que você, tipo, pesquisa, só tem a paixão pelo país? Ou você se aprofundou um pouquinho, sabe alguma coisa de lá? O que é que te interessa da Noruega? Então, uma coisa assim, assim como aconteceu com a Rússia, aconteceu com a Noruega. O primeiro meio, através do qual eu me interesso por um país, é o idioma. Então, assim como o russo que me fez se interessar pela Rússia, o norueguês foi o meio através do qual eu me interessei pela Noruega, porque é um idioma muito bonito e a partir daí eu comecei a pesquisar, eu fiz alguns amigos lá. E da mesma forma que você se encantou pela Rússia, eu me encantei pela Noruega. As pessoas são bem amigáveis, o país, não preciso dizer que é incrível, tem várias belezas assim naturais, enfim, é um país muito bonito. E sem contar na qualidade de vida, que lá é assim, excepcional, né? Nunca fui, mas os índices mostram que é um país assim, com a qualidade de vida incrível, as cidades são muito bonitas, enfim, eu não conheço muito, mas espero que todas as minhas expectativas enfim, sejam correspondidas. Mas do idioma, já sabe alguma palavra? Começou a Não, estudar não. ou ainda não? Tá. Comecei, mas é assim, é bem aos poucos por causa da falta de tempo, né? Estudar um idioma exige tempo e, infelizmente, é uma coisa que eu não consigo, assim, gerenciar muito bem e por causa do russo também, enfim, eu gosto muito de aprender idiomas e eu acabo tendo um problema em me dividir e conseguir estudar direitinho cada um.
Então eu estudo um pouco um, estudo um pouco outro, e nesse tempo eu não consegui ficar muito bom em nenhum. Mas agora, por causa da viagem, porque eu vou ficar mais tempo na Rússia, eu estou tentando me dedicar um pouco mais ao russo, não para assim ficar fluente no idioma, porque isso demanda anos, mas só para, enfim, ter um conhecimento maior e fazer com que esse tempo que eu ficar lá seja mais proveitoso. Ah, que bom, sabendo umas palavrinhas básicas, sabe como chegar e sair, vai te Aham, ajudar em é algum. essencial. Sim. E você já conheceu algum russo? Conseguiu já algum contato? Ou ainda está engatinhando nisso de descobrir o país? Pode falar. Então, é meio complicado porque, assim, nos países mais, por exemplo, a Europa, enfim, é, os mais comuns, França, enfim, Estados Unidos, é mais fácil a gente conhecer as pessoas desses países através da internet. E pessoas da Rússia, eu tive, assim, bastante dificuldade, então até hoje eu só fiz um amigo lá, então eu estou ainda engatinhando nesse processo. Mas as pessoas da Rússia com as quais eu tive contato até agora, que é a menina que é a estudante de lá, que é responsável por receber os intercambistas, ela tá sendo, assim, incrível comigo, sabe? Super amigável enfim, até agora a experiência tem sido muito boa com as pessoas de lá. Ah, que bom, Jaime. Mas assim, com relação às roupas, né? Quem tá te vendo sentado aí não sabe que você é um pouco alto. Como foi para comprar roupa no Brasil, assim? Você tem quanto de altura? Só pra mostrar o Eu dela aí. tenho, eu tenho 1,97. E para encontrar roupa no Brasil, cara, tô perto de viajar já foi muito difícil. Roupa de frio, assim. Uhum. Então, eu dei a grande sorte de ir numa loja que é uma grande rede, assim, que eu acredito, pelo que eu vi no site, tem no mundo todo, e eles têm números variados, assim. Então, eu dei sorte de encontrar coisas no meu tamanho. Foi assim, foi aliviador, porque eu estava desesperado com isso, porque eu estava com medo de não conseguir nada até a viagem e, sei lá, morrer de frio. Porque se eu fosse menor, eu conseguiria emprestado, mas infelizmente não consegui porque não cabe em mim. Então eu fui nessa loja e consegui essas poucas peças, assim, só o suficiente para conseguir chegar lá mesmo. Mas, assim, foi decepcionante porque calçado eu ainda não consegui. Eu tenho que correr atrás ainda para comprar porque na loja o tamanho que tinha não cabia no meu pé. Ah, mas eu consegui. Não, Bom, vou sim. bom, cara, então eu imagino que deve estar sendo muitas. É a primeira vez que você sai do país ou não? Primeira vez. Primeira Aham. vez. Acho que o coração tá mil. Aham. Desejo para você boa sorte, que Deus te abençoe, que essa viagem seja melhor do que o que você está esperando. E já abro o convite aqui agora, nessa entrevista, até para a gente não se prolongar tanto, para você compartilhar quando estiver lá e na sua volta também, nos dar outras entrevistas e compartilhar com o pessoal que certamente está curioso para saber o final da experiência toda. Eu já faço convite para você. Seja bem-vindo e bem voltado ao canal também. Pode deixar. Como eu disse, eu quero agradecer mais uma vez e vai ser uma honra para mim voltar aqui quando eu estiver lá e depois. Porque é uma coisa que eu senti bastante dificuldade, assim, quando agora, assim, pesquisando, é que a gente acaba tendo poucas informações sobre o país em geral. Então, cada pessoa que você está fazendo esse trabalho incrível de entrevistar, enfim, quando a pessoa vai, quando está lá ou quando volta, outras pessoas têm acesso a isso e têm contato com um pouco maior com a cultura, enfim, e tem informações valiosas que às vezes não acham em outro lugar. Então vai ser um prazer enorme para mim voltar aqui e falar, principalmente quando eu estiver lá, porque eu vou poder mostrar e falar com propriedade mais como está sendo. E, enfim, espero que vai ser, como você disse, uma experiência incrível, porque a gente sempre imagina uma coisa, mas é completamente diferente, então estou indo com a mente bem aberta e esperando que vai dar tudo certo se Deus quiser. Amém, cara. E é isso. Eu te desejo o melhor. Vou estar aqui na torcida por você e trocando ideias. E até a próxima entrevista, cara. Muito obrigado. Ok. Obrigado a você, Kaique. Спасибо большое. Спасибо.